Estúdios da RPTV para todo o planeta. Agora é o povo. Com Luiz Storino. As chuvas de verão causam transtornos em toda a região. Os bombeiros falam sobre prevenção e principalmente como se comportar nos alagamentos. A Defesa Civil e o trabalho de se evitar vítimas do período das chuvas. Férias, quem tem um cão? Onde você deixa seu cachorro, seu Jair? Pois é, nós vamos mostrar as dicas de onde você hospedar o seu cãozinho durante as férias. Agora o povo já está entrando no ar. Muito boa tarde, é um prazer imenso recebê-los aqui na RPTV, nos nossos estúdios do interior de São Paulo, transmitindo para todo o planeta através do nosso site, que o senhor Jair já está colocando aí no ar, que é o www.rptv.tv.br, é um dos sites mais acessados em termos de televisão no interior de São Paulo. De qualquer parte do mundo você clica e depois tem lá o ícone do ao vivo, aí você tem banda suficiente para ter um som de ótima qualidade, uma imagem melhor ainda, através dos nossos equipamentos. Então você tem aí essa opção. Agora, o assinante NET, ele pega numa penca de lugares aqui, mas o 30 é o nosso endereço, seu Jair, é a nossa casa. O 30 é o nosso canal 30. Mas tem gente que pega no 98, tem gente que pega no 60, isso aí não é problema meu, né? Tá pegando, o importante é que a coisa está indo. Temos aí os nossos meios de comunicação, que você pode participar conosco. A gente coloca aí para vocês todos os meios de comunicação. Temos o nosso telefone, senhor Jair, é o 3121-7134. Temos também, o que mais que nós temos aí? Ah, sim, pelo Skype RPTV 30, você pode, como é que chama o negócio mesmo? Nos adicionar no Skype e fala ao vivo conosco através desse instrumento fantástico de qualquer parte do mundo. E o nosso e-mail que você participa durante o dia e também durante a noite. O programa é reprisado da 00:30 até a 1:30 da manhã. As pessoas podem assistir o programa e se quiser fazer algum comentário, já que o telefone está fora do ar nesse horário, é reprise, agora é o povo@gmail.com ou através da nossa rede social. É isso, Jair? Nossos convidados de hoje estão aqui, casa cheia, graças a Deus, pessoas queridas, grandes amigos de muitos anos. Nós vamos hoje discutir sobre a prevenção das chuvas, como é que as pessoas se comportam num espaço urbano pequeno, com muita gente e com muita água. Não tem jeito de evitar a chuva. As consequências dela, sim. Coloca pra gente aqui, mostra quem está conosco aqui. Os nossos convidados. Nosso amigo Paulo Paulera, secretário de Serviços Gerais aí da cidade. É o homem que está catando os galhos hoje aí, quebrando galho, que não é brincadeira não. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Storino. A satisfação estar com você aqui. De novo, Paulera. Paulera, tem que vir mais vezes aqui, né? É só convidar que a gente vem. O pessoal quer você falando, porque tem muita gente querendo aí pedir coisas e sugerir, participar. O programa tem esse objetivo. Integrar o poder público com a comunidade e a gente resolver os problemas. Aqui não é para descer o pau em ninguém, não. É para isso, né? Exatamente. E a questão dessa programação sua regional, da cidade, essa prestação de serviço que você faz ao vivo, isso é importante, porque tudo que vem da população, eu não vejo como denúncia, eu vejo como uma ajuda para nós que somos do poder público. Então, tudo aquilo que vem pedindo, a gente tem a obrigação de ir lá e resolver, que nós somos públicos, né? Então, a gente usa aí vocês, a audiência que você tem, para poder trabalhar para a população. Com todo prazer, né? Meu querido amigo, Coronel Cláudio Furlaneto, conheço há muitos anos, desde a época que era aspirante. Pô, há quanto tempo, hein? Ainda tinha aquela estrela que não era ainda, aquela estrelinha ainda transparente. Depois ele pegou aquela primeira. Aí foi subindo. Hoje tem 3 chamadas. 3 eu não sei não, acho que tem 2. Duas. É tenente coronel, então. Coronel. Tudo bem? É o homem que coordena a Defesa Civil em Rio Preto. As pessoas ouvem falar em Defesa Civil, ô Furlaneto. Nós temos que explicar qual o papel da Defesa Civil. Claro, não resta dúvida. Tá bom? Prazer recebê-lo. Prazer todo meu. Que bom te ver, viu, Furlaneto? Obrigado. Continua aquele moleque lá da época que era... Moleque no bom sentido, da Polícia Rodoviária Estadual. Tá bem. Tá, muito obrigado pela participação. E conosco também o primeiro-tenente Orival Santana Júnior, que é o que representa aqui os heróis aqui dos bombeiros da nossa cidade, que não existe corporação mais simpática e querida. Lógico que a Polícia Militar a gente tem um carinho imenso, mas os bombeiros realmente são os nossos heróis desde criança, né? Quando eu falo herói,
Antes era o homem da Polícia Rodoviária, o capitão, o inspetor Carlos. Carlos Né? Miranda. A gente foi crescer, mas os bombeiros sempre foram inspiração nossa de prestação de serviço. É um prazer recebê-lo aqui e aproveito, viu, Tenente Orival, de mandar um abraço para toda a nossa corporação do 13º Grupamento de Incêndio. Muito obrigado pelo convite para a gente estar aqui. É um prazer mesmo. Tá bom, então. Eu quero aqui os jornais da cidade, me dá licença um minuto aqui, vou abrir o telão aqui atrás, os senhores podem acompanhar por ali. As consequências das chuvas que começaram, a gente sabe que todo ano é a mesma coisa, não é? Que as chuvas caem e cai um índice pluviométrico muito alto num determinado período, muito escasso, numa região toda impermeabilizada, né? A cidade urbanizada, e as consequências estão aí. E as árvores dessa vez caíram em maior quantidade por causa do vento. Segundo o Climatempo e segundo a Defesa Civil, foram mais de 70 km por hora. É um vento muito forte. Não é normal isso. Dá mais ou menos o quê? 32 nós. Se você seguir a linha da aeronáutica aí, não dá. Avião nem pensa em descer e nem subir. Não tem nem como. Isso é uma loucura. E ali está uma árvore, né? Tem ali o cidadão olhando, cadê o carro? Essa é a manchete principal aí do jornal Bom Dia, que está nas bancas nessa sexta-feira. O Diário da Região, quais são? Também a mesma coisa, repercutindo o temporal que destruiu 13 carros, um estacionamento, um muro caiu e acabou atingindo os carros. E 200 árvores, segundo o jornal, caíram na cidade e agora o Paulera está correndo atrás. E a gente lamenta profundamente o enterro que aconteceu ontem da mãe e do filho que morreram naquele acidente da estrada de Cedral a Potirendaba. Isso aconteceu em Tanabi. Inclusive, eu vi uma foto ali, viu, o Tenente Orival? Tem uns bombeiros ali, é parente dos bombeiros, né? O pessoal conhece, né? Tanabi, o pessoal é bem amigo da população lá e o pessoal conhecia as pessoas que viram o acidente. São amigos, né? São amigos. Ah, tá certo. Mas a gente lamenta, que coisa, hein? Que tragédia, né? Tragédia. E as chuvas também agora trazem esse problema, além dos problemas das árvores, além dos alagamentos, acidentes nas pistas também. As pessoas têm que reduzir a velocidade, não dá. O Fulaneto, que foi comandante da Polícia Rodoviária, sabe muito bem, dirigir na chuva é uma coisa, dirigir no seco é outra, né, o coronel? Perfeitamente. Tem que diminuir. Diminuir. Sinalizar, não com o alerta, mas os faróis acesos. Ajuda. Né? Ajuda. E atenção redobrada. Porque senão já viu o que acontece. Bom, o que eu faço agora aqui? Já vou para a previsão do tempo? Ei, quem que está dando a previsão do tempo hoje? Nós estamos aonde hoje? Lá em Cachoeira Paulista, é lá? É lá mesmo, no Vale do Paraíba? Ok, então, a região sudeste está com uma onda de chuvas. A minha querida Minas Gerais, a cidade de Guidoval, você sabe, senhor Jair, que eu conheço Guidoval? Aquela cidade que foi arrasada, o carnaval de lá era muito bom, viu? E a cerveja também gelada, viu? O bar do Tonhão lá, coitado, acabou. Previsão do tempo, do clima-tempo, mostra pra gente. A frente fria se afasta cada vez mais para o oceano e o ar quente úmido predomina sobre o sudeste do Brasil. Muita chuva foi acumulada nesta madrugada em alguns municípios do Espírito Santo. E hoje ainda pode chover forte durante o dia em todo o estado e também na divisa com Minas Gerais. Nos outros estados da região, o sol predomina durante o dia todo e há possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 30 graus em São Paulo, 27 em Belo Horizonte, 32 no Rio de Janeiro e 29 em Vitória. É isso aí, o clima-tempo mostra aí que teremos muitas chuvas. Eu já começo por aqui, antes de mostrar o que aconteceu. Vou começar aqui com o Coronel Furlaneto. Posso começar com o senhor? Claro. Agora, eu sei que a Defesa Civil em São Paulo, e isso também vale aqui para o Tenente Orival, porque quando existe uma expectativa de muita chuva para cair no local, a Defesa Civil aciona os seus órgãos, os bombeiros, a Polícia Militar. Eu queria saber, Coronel, como é que funciona esse trabalho aí de alerta? Perfeito. Aqui nós temos um plano de emergência. E esse plano de emergência, ele é acionado pelo Corpo de Bombeiros. Então, a partir do momento em que o Corpo de Bombeiros, ele detecta no sistema que está vindo uma chuva muito forte para a nossa cidade, ele já aciona Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito, Serviços Gerais, enfim, todos os órgãos que fazem parte do sistema de emergência da cidade de São José do Rio Preto. Isso foi discutido em várias reuniões, nós discutimos, até que nós chegamos a um plano que fosse quase que o ideal para a nossa cidade. Então nós deslocamos antes da chuva para os pontos mais críticos e ali a gente permanece para evitar que as pessoas
ultrapassem as áreas alagadas, pessoas a pé, pessoas com carro. Então, quem aciona o plano de emergência em São José do Rio Preto é o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros. Então, Isso. com a palavra para o Tenente Orival, porque trabalho é que não falta nesse período. Inclusive, em anos anteriores tivemos aí problemas sérios. Porque, no meu ponto de vista, Tenente, o primeiro ponto, é a defesa da vida. Sim. E depois, se possível, o patrimônio. Mas a vida é o principal. E tivemos aí pessoas que morreram nos últimos anos, inclusive um bombeiro também, trabalhando também foi vítima. Isso aí não pode acontecer, né, Tenente? Como você bem lembrou, né, a missão nossa da instituição, né, do Corpo de Bombeiros, é justamente essa, né? Preservar a vida em primeiro lugar, em segundo o meio ambiente e, por fim, o patrimônio. Então, a gente tem essa ordem aí de prioridade nos atendimentos, né? E como bem lembrou o coronel, a gente tem aí em conjunto vários órgãos da cidade, um plano de atendimento, né? Então, o Corpo de Bombeiros monitora, nós temos nossa central de operações, né, o COBOM 193, e lá o pessoal acompanha no radar do site IPMET, né, alguns radares de Prudente e Bauru, como que está o tempo. A gente percebendo que está vindo uma chuva forte para a cidade, nós com 30 minutos de antecedência, nós já enviamos nossas viaturas, né, as viaturas de grande porte, os caminhões, com o pessoal com todo o equipamento, né, de proteção individual e coletiva, para esses locais de possível vítima, possíveis veículos, né, em situação de risco. A gente já tem alguns locais aqui na cidade mais específicos que costumeiramente, né, tem alguns problemas. Agora a obra na cidade melhorou muito. Ontem a gente teve alguns alagamentos, só que o escoamento dessa água foi muito rápido. Tanto isso eu queria destacar. Aqui, depois eu queria falar com o Paulo sobre isso, que eu tentei falar com o secretário, o senhor Calças, mas ele está saindo aí de férias, né, e disse que só poderia falar uma coisinha, que não aceitaria responder perguntas. Então isso para mim não serve, viu, secretário? Sob desculpa que o secretário de Serviços Gerais vem aqui, coloca a cara e responde tudo, não tem medo de nada. Tá certo? Então o negócio de me pautar, me desculpe por aí, me pautar não vai pautar não. Não vai pautar não. A gente conversa, mas pautar aqui não vai pautar não. Tá certo? Então, existe então já esse trabalho, quer dizer, as obras que estão aí, que o prefeito Valdomiro Lopes tem realizado, está surtindo efeito dentro do possível. Com certeza. Porque é muito fácil criticar, viu, Orival? Eu quero saber, não está funcionando. Como não está funcionando? A gente poderia ser pior, a gente pode claro. falar com bastante propriedade do Corpo de Bombeiros, já que nós atendemos ocorrências. Então, a gente pegar as estatísticas de um tempo atrás para agora, você vê que diminuiu sensivelmente. Haja vista aí a rapidez com que a água está escoando. A obra é bem rápida. A obra ainda está em andamento, lógico, né? Então, com certeza, vai melhorar ainda mais, mas já ajudou muito, já está muito bom. E, como a gente falou, né, a chuva ontem, a precipitação foi muito grande, cerca de 50 milímetros, então realmente fica difícil. Acho que você exigir que não tenha nenhuma gota d'água sobre... Então, realmente cobre o leito da via. 50 milímetros. Sim. Quer dizer, pessoal, caíram 50 litros de água por cada metro quadrado. Foi muito forte. Se você contar isso aí, é uma água imensa. Eu queria saber do Paulo sobre essas obras aí que o Valdomiro está fazendo. São mais de 130 milhões de reais. A Secretaria de Serviços Gerais teve menos trabalho por causa dessa obra, está surtindo efeito então? Exatamente, Sorino. Orival, bombeiro, colocou muito bem. As pessoas que não entendem, pessoas até da própria imprensa, colocam coisas que não são a realidade. Pelo que eu estou já há 7 anos no Serviços Gerais, com a chuva de ontem, sem medo de errar, eu participei daquela do dia 18 de janeiro e já faz 7 anos que eu convivo diariamente com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiro, com o Trânsito, nessa questão de estar sempre resolvendo as questões da cidade. Com certeza nós teríamos uma tragédia na nossa cidade. Lá na Filadélfia, a calha comportou toda essa água. Tanto é que o escoamento foi rápido. O que está faltando para a gente chegar no ideal, acabar de vez com a enchente da nossa cidade, uma cidade totalmente impermeabilizada, muitos anos irresponsável nas suas obras, só impermeabilizando e a água não tem onde ir, vai correr para o asfalto e vai, a galeria não aguenta. Maior, né? Existia, antes da calha da Filadélfia, um refluxo. O que é isso? Ela enchia e voltava essa água. Então ela voltava a água que estava vindo pela Andaló, que chega toda num momento só, ela chega em 5 minutos, por isso que existe a enchente, as pessoas pegam desprevenidas, por quê? Por que o bombeiro vai lá segurar a turma? Porque quando... Não é que as pessoas querem entrar na água, é que não dá tempo. Sempre me falaram, Paulo, que o problema não era, o problema não é na avenida, o problema é lá na calha que não consegue escoar e ela retorna. Ontem resolveu. É o refluxo. Se não tivesse a calha pronta, nós teríamos uma tragédia, e inclusive até com morte, até com nós destruímos Andaló, Badibacite, no dia 18 de janeiro de 2010, e ontem seria pior. Vai lá
na Andaló, ela está totalmente limpa. Saiu meia dúzia de pedrinha para ver. Agora, só uma coisinha, Paulera. A quantidade de água que caiu naquela vez lá, foi a mesma agora? Eu não tenho esse número. Foi mais um pouco? Deve ter sido um pouco, mas eu não tenho esse número. Quanto foi, Fulaneto? Você lembra? Foi o dobro? 112. 112. Foi o dobro disso aí. 112. 112. É uma quantidade imensa, né, meu? Então, o que o prefeito está fazendo, o que o prefeito Valdomiro está fazendo, com muita responsabilidade, é pegando uma coisa crônica da nossa cidade. Não dá para se resolver um problema de 50 anos, já faz 50 anos que a gente está convivendo com isso. O que nós estamos fazendo? Agora já estamos em andamento com os piscinões. Já o piscinão ontem da Zé Munia, que não está pronto ainda, o da Juscelino Kubitschek, já seguraram uma grande quantidade de água. E nós vamos fazer agora, até o final, existe nesses 120 milhões que veio lá do Ministério das Cidades, comandado pelo Mário Negromonte, que é do Partido Progressista, que é do nosso partido, que nós tivemos aí um trabalho para trazer esse dinheiro para Rio Preto, nós vamos fazer 27 piscinões. Então, o que vai acontecer na nossa cidade? Com os piscinões prontos, vai acontecer o que o nosso Maluf fez em São Paulo, porque você sabe disso, e resolveu a questão em muitos lugares. O piscinão vai segurar a água. Quer dizer, se não tivesse essa calha, que foi aumentada em 5 vezes a capacidade, com certeza a gente teria uma tragédia, alguns estragos maiores. O que houve de estrago ontem? Praticamente nada. O que houve é isso aí, ó. Eu recebi hoje, o Orival já me disse que recebeu centenas de telefonemas, nós recebemos 300 ligações para retirada de árvores que caíram, né, no passeio público ou na rua para ser retirado. Então, é isso que aconteceu. Infelizmente, alguns carros que foram avariados, porque uma árvore, você não tem como controlar isso, ela cai em cima de um carro. Não tenho conhecimento de nenhuma vítima fatal, graças a Deus, e alguma coisa assim, né, nesse sentido. Então, infelizmente... A água que a gente mostrou ali em cima das avenidas, ali, é água superficial, não foi do refluxo, não? Não. É a quantidade que foi chegando dos morros... Tanto é que ali, eu tinha pessoas ali naquele local, 4 minutos, o Orival já disse isso, 4 minutos, não tinha um pingo de água mais na Avenida Andaló. 4 minutos. Quer dizer, isso é um recorde, isso é sinal o quê? Que a calha, não houve aquele retorno, tanto da represa como daquela Aquela água que está ali em cima, que a gente viu, ela desceu e foi embora. Agora, isso aí vai ser possível se evitar? Vai ser possível evitar, que a questão é o seguinte, nós temos que segurar essa água na cabeceira. Qualquer pessoa, por mais leiga que saia no assunto, é fácil de você detectar o que está acontecendo aí, né? Fazer uma análise. A água chega da Boa Vista, do Parque Industrial, aqui do Alto Rio Preto, do Vivendo, tudo de uma vez só na avenida. Por mais que a galeria seja uma galeria suficiente, que o prefeito Liberato Caboclo fez, o prefeito Edinho fez também, tanto na Abadi como na Andaló, a calha é boa, é uma proporção suficiente para segurar a água, só que ela chega de uma vez só, então não tem... Quer dizer que antigamente é o seguinte, vou imaginar, eu posso imaginar, comparar como se fosse uma garrafa. Exatamente. Eu tenho uma garrafa, a parte mais baixa, bem mais larga, e quando chega no gargalo, aí não dá para ir. Não dá para ir. Não sai. Não sai. Então, seria a calha do rio, o gargalo. Exatamente. Seria o gargalo. Quer dizer que aumentando o gargalo, a água vai embora de uma vez só. Nós tivemos Pelo menos teoricamente é isso, né? Teoricamente. E nós também, os serviços gerais, nós tivemos um trabalho aí intenso, desde setembro, fazendo a limpeza de boca de lobo. Aliás, eu quero, eventualmente, alguma até estava suja. Qual que é a função da boca de lobo? É a captação da água, principalmente água de chuva, que o outro tipo de água é pouco, mas água de chuva. O que acontece? Infelizmente, as pessoas não têm cultura, não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade nenhuma com a cidade. Você encontrar numa boca de lobo entupida, algumas ontem inclusive estavam entupidas, porque você limpa hoje, e os serviços gerais, como diz, é serviço de faxineira, Estoril. Lá, eu sou um faxineiro da cidade. Agora, os faxineiros... hoje e amanhã está sujo de novo. Deixa eu falar uma coisa para você, Paulera. Esse lixo que a gente vê nas ruas, que está dentro do bueiro, isso aí vem dos lugares mais altos das pessoas que jogam na rua. Exatamente. 90% do que é tirado nas bocas de lobo é garrafa PET, é garrafinha de cerveja, é panfleto que as pessoas ficam fazendo propaganda e jogam, porque as pessoas têm que ter responsabilidade. Se eu pego um panfletinho no sinal, infelizmente a gente, tem muita gente distribuindo, eu dou uma olhadinha, eu jogo dentro do meu carro. Guarda. Agora as pessoas jogam no carro. Ontem eu vi um carro, aliás, ontem não, na quarta-feira, de uma cidade de fora, não vou falar, não vai acrescentar nada, o cara jogando uma latinha de cerveja, de Coca-Cola, Vi jogar na cidade dele, né? Em pleno Andaló. A cidade dele deve ser um chiqueiro que dá gosto, né? Pena que o farol fechou e justamente naquele farol ali tem um radar que você não pode passar, né? Senão eu ia atrás dele. Isso é multa, né? Isso aí no Código de Trânsito, precisa ter responsabilidade. É multa.
É questão de educação, você tem razão. Agora, uma coisa que eu vi ali, rapidamente, mostra de novo a calha do Rio Preto aí que foi melhorada aí. É o que acontecia antigamente, era quase a metade disso aí, que era o leito do rio aí que passava. Aumentou né? 5 vezes a capacidade. Então, o que acontecia? Uma chuva como aquela de ontem, o que acontecia antigamente? O nível do rio ficava lá em cima ainda, demorava 1 dia, 2 dias para poder a água ir embora. Era uma coisa. E quando não subia, atingia o poço ali da Filadélfia, era uma confusão. O ideal danada. dessa obra, existe já, está dentro desse cronograma do prefeito Valdomiro, é intensificar em mais 2 quilômetros para frente ainda. Nós tivemos um problema no final, quando encontra com o Antônio Marques, né? Ali realmente extrapolou. Na hora da ponte lá? Lá extrapolou, a água acabou vazando. Por quê? É um volume muito grande. Então, ali há necessidade de, no mínimo, mais 2.000 metros para frente. Mais 2 quilômetros. Atravessando a avenida, seguindo ali. E quanto custa isso, hein? Não, mas vai fazendo. É o seguinte, o que precisa ter... O Paulera hoje está tendo muito trabalho porque as árvores estão sendo retiradas aí, nós mostramos aí. Né? Qual que é o telefone para o pessoal solicitar a retirada? Exatamente, é importante aproveitar a sua audiência aí, as pessoas entrem lá em contato com a gente no 3212-3040 ou no 3212-6310, que nós estamos lá à disposição para fazer esse serviço. Nós temos aqui em Rio Preto uma sincronia sob o comando do prefeito Valdomiro, nós temos a Defesa Civil que faz esse preventivo, essa orientação, nós temos o Corpo do Bombeiro, que você bem disse, para nós que é uma referência, é a segurança da cidade, onde chega o Corpo de Bombeiro, a gente sabe que a gente está ali com toda a segurança de poder trabalhar, fazendo preventivo também e ajudando também, inclusive, infelizmente, tivemos uma morte naquela tragédia, né, de uma pessoa que deu a vida por nós. Então, e os serviços gerais entram depois. Ontem eu fui até 10 da noite, fazendo alguma coisa, tirando alguma coisa que estava atrapalhando na rua, e agora entra o serviço nosso, que é tirar esse bruto e dar o destino final. Vamos repetir os telefones para ir para o intervalo, que eu tenho que liberar os outros, eu tenho que trabalhar. 3212-3040 Só um minutinho, 3212-3040 e 3212-6310. Entre em contato. Nesse momento é importante que as pessoas passem só aquilo que está atrapalhando, aquilo que está na calçada ou que está na rua. Deixe aquele galinho que não está atrapalhando, está em cima de um canteiro, deixe para segunda, terça-feira, que nós precisamos limpar a cidade e a prefeitura já deu uma resposta imediata. Se você, depois de uma enchente dessa aí, de um volume grande de água, você anda na cidade, você vê que parece que não aconteceu nada. Por quê? Sinal que o poder público, nós estamos fazendo a nossa parte e dando uma resposta para a população. Importante, mais do que tudo isso, é que ninguém ficou ferido, ninguém morreu. Essa que é a grande coisa, que a Defesa Civil, a Prefeitura e os bombeiros precisam, né? Guarda, porque uma vida não tem preço mesmo. Não adianta vir com esse jargão, falar, esse é um jargão. É um jargão não, porque não é seu parente. Pegue alguém levado para enchente, como está acontecendo lá em Divinópolis, como aconteceu em Ponte Nova, como aconteceu em Guidoval, como aconteceu em Belo Horizonte, lá na região metropolitana em Betim, né? Daqui a pouco nós vamos continuar os papos. Obrigado, Paulera. Ele tem que sair porque tem muita coisa para fazer por aí também. Não é que os outros também não tenham, mas só que nesse momento ele tem aí a limpeza, que correr. Não é isso? E vamos continuar por aqui com o Coronel Furlaneto, da Defesa Civil, e também o Primeiro-Tenente Orival Santana Júnior, do Corpo de Bombeiros, falando sobre segurança e também sobre a prevenção no período das chuvas. Voltamos em seguida, depois do intervalo.